Pessoal, acompanha esse vídeo aí da Juliana aí, o caso que chocou lá na Indonésia, né? É muito atrapalhado isso aí, o resgate demorou, a pessoa perdeu a vida. Acompanha esse vídeo aí com os momentos de resgate, de uma própria entrevista, de momentos reais que aconteceu nesse caso aí, que foi um dos resgates mais atrapalhados que já vimos. Quer dizer, na verdade nem resgate houve, né? Amin tak dilukis kepala tu. Tak tengok cara dia boleh duduk tulang belakang dia sudah gitu. Kalau tulang belakang dia crack, memang dia tak boleh bangun dah tu. Duduknya. Kanan tu. Tumpasan tu. Mun tri le bawa je bau pilih tu bawa so. Oi, dia bawa play. Belum. Taruh. Proses evakuasi jam 19.56 beserta SAR gabungan bersama Ranger dan BPBD, Damkar dan Porter. Mun toli ni ketemu turun lah ni. Tenang Pak. Apa saja. Nah, itu ni tu. Saya dah cari tu. Ya, itu. Aos friksi. Pessoal, hoje a gente vai fazer o vídeo da Juliana aí. O que acontece, né? Um vídeo foi vazado, uma imagem desesperadora, né? E perguntas que ninguém conseguiu responder a tempo. A brasileira Juliana Marines, publicitária de Niterói, viajava pela Indonésia em busca de aventuras, né? Como qualquer jovem que gosta desse tipo de passeio. O destino, uma trilha das mais desafiadoras do país, o Monte Rinjani. Mas o que começou com um sonho terminou em um dos episódios mais revoltantes já vistos por brasileiros nas redes sociais. Juliana caiu de um penhasco, foi localizada com vida por um drone e mesmo assim ninguém desceu para resgatá-la. Então, para vocês entenderem, a Juliana fazia parte de um grupo de trilheiros liderado por um guia local. Segundo relatos, durante a subida ela começou a passar mal, sentia tontura, dificuldade, acho que pelo ambiente, pelo clima, né? Mesmo assim, o grupo continuou avançando. Em um determinado ponto da trilha, Juliana se afastou e foi aí que tudo aconteceu. Ela caiu em uma altura estimada, acho que de entre 20, 30 40 metros. Foi por aí que disseram. O local era de difícil acesso, com pedras soltas e vegetação densa, conforme o vídeo aí que a gente está vendo. Mas aqui começa o ponto mais revoltante. Ela foi localizada com vida, um drone filmou a Juliana, consciente, se mexendo, né? E olhando para cima, pedindo ajuda. Só que ninguém desceu, o grupo seguiu em frente. Então, logo após o caso vir à tona, áudios começaram a vazar, circular em redes sociais, em grupos, né? Os guias conversando com os próprios integrantes da trilha, e um conteúdo que chocou o mundo, né? Na verdade, em vez de desespero ou tentativa de ajudá-la, o tom era de despreocupação. Houve até frases que soaram como justificativas vazias, dizendo que Juliana estava num lugar ermo, que não dava para descer, era perigoso demais, mas enquanto eles subiam, continuavam, Juliana continuava ferida, sozinha e viva naquele lugar. Ela passou horas naquele buraco, em meio ao calor, ao frio e à incerteza. O vídeo filmado por drone mostra claramente ela ainda se mexia. Internautas passaram a se perguntar por que não chamaram o resgate imediato, por que ninguém tentou ao menos descer com cordas. A comoção tomou conta da internet e era um acidente, passou a ser visto como negligência, grave ou pior. Horas depois do último registro por drone, o corpo de Juliana Marines foi finalmente localizado. Ela já não respirava mais.
O que poderia ter sido um resgate virou uma recuperação sem vida, e o que mais doeu em todos que acompanhavam o caso foi em saber que ela não morreu na hora. Ela esperou, sentiu dor, chamou por ajuda e ninguém apareceu. A indignação se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. Amigos, familiares e desconhecidos exigem justiça. O nome do guia passou a ser investigado. Viajantes relataram que ele já havia ignorado sinais de alerta em outras expedições, mas até agora nenhuma punição foi anunciada. Então nesse caso aí tinha várias possibilidades de salvá-la com vida no momento, né? Helicóptero, resgate do país local. Isso não aconteceu e só aconteceu depois, né? Que equipes se mobilizaram, só que já era tarde, né? Como repercutiu, né? Aqui em casos assim, como explicou o Major Palumbo do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, o normal seria subir, acampar, descansar e continuar ao amanhecer. O que não pode fazer, segundo ele, é subir, perceber que está escurecendo e simplesmente desistir. Mas foi exatamente isso que fizeram, abandonaram a trilha e Juliana. Enquanto isso, aqui no Brasil, a família de Juliana recebia informações confusas e descontradas. Num momento que dizia que ela havia sido resgatada, no outro a equipe estava a caminho, mas a realidade é que ninguém havia chegado até lá. A primeira jovem relatou à imprensa que por um instante todos acreditaram que Juliana tinha sido salva, só depois descobriram a verdade. E na verdade nenhuma equipe havia feito contato com o caso. O pai de Juliana, Juliano Marines, embarcou imediatamente para a Indonésia, sozinho, sem apoio, diante de uma estrutura estrangeira, buscava resposta, mas tudo que encontrou foi o silêncio. Ao chegar ao país, o pai de Juliana viu com os próprios olhos a realidade. As promessas de resgate não passavam de improvisos. Soube que o drone poderia ter enviado mantimentos, uma mochila com comida, cobertores térmicos, isotônicos ou pelo menos uma mensagem de voz. Qualquer tentativa de contato poderia ter feito a diferença, mas não fizeram nada. Enquanto o governo brasileiro finalmente começou a se mobilizar, já era tarde demais. 2 dos representantes do consulado foram enviados à região, mas o que encontraram foi um cenário caótico, autoridades locais desesperadas, trilhas bloqueadas pela neblina e nenhuma estrutura de salvamento real em andamento. Aparentemente, ainda se discutia se seria possível usar um helicóptero, enquanto Juliana seguia exposta ao frio extremo, sem comida, sem água e sem resgate. Foi nesse ponto de indignação se transformou em frustração. E o que mais do que isso? O luto por algo que talvez pudesse ter sido evitado. Então, para a gente finalizar esse vídeo, Juliana não precisava ter morrido. E essa talvez é a frase mais dolorosa de toda essa história. Ela foi localizada com vida. As imagens que vimos, confirmam, estavam conscientes, se movia, ela estava bem. Pedia ajuda e também socorro, que nunca chegaram, E quando chegou era tarde demais. E o mais revoltante é que existiam de alternativas reais. A gente até comentou do próprio drone, que poderia ter levado kit de sobrevivência, comida, um celular, um alto-falante, alguma coisa assim. Ou até mesmo alguém ter feito um rapel lá, para ter descido ao local. Nesse caso aí teve muitas opções de salvá-la, mas ou até um helicóptero, de apoio internacional, como já foi feito em outras trilhas semelhantes. Mas nada disso foi feito, o tempo passou, as decisões foram adiadas, enquanto resolveram agir, já eram tarde demais, Então Juliana morreu sozinha, não por acidente, mas por omissão, despreparo e descaso das autoridades locais. E se você gostou do vídeo, deixa um like, curta o nosso trabalho aí, sigam o nosso canal se gostarem, que aqui a gente vai fazer muitos vídeos referente a casos de investigações, policiais. Então a gente mescla tudo referente a isso, tá bom?